Vamos começar, então, nossa terceira jornada de Filosofia das Proteínas e das Células. Muito obrigada pela presença de todos, estou muito feliz com a presença de vocês, estou muito feliz também com essa terceira jornada. Espero que a gente tenha esses 2 dias de muita discussão interessante, filosófica, química, biológica. E é isso. Então a gente vai começar com a nossa primeira palestra do professor Oswaldo Pessoa, que nos vai falar sobre proteínas, ou vamos questionar se proteínas tomam decisões ou escolhas, ou proto-escolhas, quem sabe. E como estudo de caso, a gente vai falar dessa proteína maravilhosa, P53. Muito obrigada, Oswaldo. Muito bem. Então, eu vou fazer uma exploração de filosofia da ciência, né, em relação a essa questão sobre as proteínas. E mais tarde, daqui às 11h20, a gente vai tentar discutir o que seria a filosofia das proteínas e das células, né? Inicialmente eu ia falar um pouquinho sobre... Obrigada. Mas quem for entrar vai ter que abrir? Tá. Então mais tarde a gente vê o que é isso. Bem, então no TikTok tem várias pessoas que fazem, né, divulgação científica, e uma delas é conhecida por V-Ciência. Ela é uma romena bioquímica que não divulga o nome, e ela tem uns videozinhos bem didáticos sobre proteínas e tudo mais, e ela fez uma lista das 10 proteínas que farão qualquer coisa por nós. 10, 9, 8... E no número 1, né, a grande vencedora, é a proteína P53. E na fala, de divulgação científica dela, ela afirma que cada célula no corpo carrega um pequeno juiz que decide quem vive e quem morre. No caso, a célula, né, decide se a célula vai viver ou vai morrer. O seu nome é P53. Então, eu achei interessante ver em que sentido uma proteína pode decidir. E então essa vai ser a nossa exploração aqui desse seminário. Bem, então será que proteínas tomam decisões, né? E se em algum sentido, mesmo metafórico, isso acontecer, como que isso ocorre? E esse é um tema que tem a ver com questões de filosofia da mente, filosofia da neurociência, com relação a como seres humanos tomam decisões. E uma das inspirações de se fazer filosofia das proteínas e das células é porque nós somos feitos de células e de proteínas. Então, se nós tomamos decisões, em algum sentido, né, as células e as proteínas estão envolvidas, e a questão é em que sentido, né, como que se dá exatamente isso em termos microscópicos e nanoscópicos, que são problemas em aberto. Então, por isso que filósofos podem, né, abordar essas questões, porque elas ainda não têm resposta clara. Na filosofia da mente e neurociência tem uma discussão célebre que começou com os experimentos de Libet, que, numa variação um pouquinho diferente dessa figura, você tem que mexer o dedo direito ou esquerdo, você está numa situação meio livre, o sujeito ele não tem nenhuma restrição, ele pode mexer o dedo na hora que ele quiser, não tem nenhuma decisão racional a ser feita, né? Boa parte das nossas decisões são racionais, a gente pondera, dá pesos para as diferentes opções e delibera. É uma situação. Outra situação é quando os aspectos aleatórios têm força, né? Com 2 tipos de decisões diferentes. E ele está explorando esse tipo mais aleatório. E aí o que acontece é que no EEG desses sujeitos, alguns meio segundo antes, mais ou menos, do momento em que o sujeito julga que ele tomou aquela decisão consciente, de mexer o dedo esquerdo ou mexer o dedo direito, um sinal já estava indicado no córtex motor, sugerindo então que as nossas decisões conscientes são tomadas de maneira, vamos dizer, inconsciente
pelo cérebro, o que para alguns é muito natural e óbvio e poderia ser diferente, mas isso, por alguma razão, nas humanidades, ela toca num ponto sensível, né? Dos filósofos mais humanistas, que tem um certo ressentimento da ciência ter tanta força hoje em dia em termos de conhecimento, né? Então, gera um grande debate e muito interessante também, muito rico. A gente não vai entrar nisso, mas só para fazer uma ligação do nosso problema de hoje com problemas filosóficos. Bem, nesse experimento que eu indiquei, onde que entram as proteínas? Bem, as proteínas estão em todo o nosso corpo, né? Nossas células, tudo envolve proteínas. Mas, simplificando o momento crucial, pelo menos da mexida do dedo, existem motores moleculares, actina, miosina, que passam a se comportar em função de um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vem, né, do córtex, ou do cérebro. Então, conforme esse sinal elétrico que chega, se eu estiver numa situação intermediária, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. E o que vai decidir que eu faça isso ou faça isso vai ser um sinal que chega para o meu músculo, né? E ele tem uma ação coordenada. Então, no movimento, pelo menos, as proteínas têm um papel crucial, né? Mas elas estão respondendo a um impulso elétrico, né? E os neurocientistas, quando discutem a questão, não, mas onde começa o processo de decisão, por exemplo, numa tomada de decisão meio aleatória, assim? Geralmente, as hipóteses falam em populações neuronais. Então, assim, o sentimento dos neurocientistas é que essa questão de como nós tomamos decisão seria algo que ocorre em populações celulares. Então, as proteínas, ou mesmo as células individuais, não teriam papel naquele momento-chave da bifurcação causal, né? Mexer o dedo direito ou mexer o dedo esquerdo? Onde que acontece a bifurcação no nosso ser, né? No nosso corpo? E ninguém sabe, claro, mas as hipóteses tendem a ser mais a nível de população de células. Vamos ver, né? O futuro vai nos clarificar isso, né? Agora, existe um outro ponto. Bem, em primeiro lugar, tomada de decisões humanas envolve representação mental. Tem filósofos que não gostam de representação mental, porque, né, na filosofia tem de tudo, né? Tem muitas modas e qualquer posição que você escolha tem alguém que defende. Mas parece mais ou menos óbvio que a gente representa o nosso mundo, né? Quando a gente sonha de noite, o que está acontecendo? Como é que aquelas coisas que são muito próximas ao nosso cotidiano acontecem no nosso cérebro? Tem que estar interna, tem que ter essa representação interna em algum lugar do nosso cérebro, da nossa mente, para a gente poder sonhar, né? De maneira próxima à realidade. Então, assim, tomada de decisões usualmente que uma mente, um ser humano toma, é feito nesse pano de fundo de uma representação do mundo. E é claro que uma proteína não tem isso, né? Talvez, quer dizer, pelo menos não de maneira tão completa, né? Então, claro que proteínas não tomam decisão da maneira que a gente entende o termo. Agora, o Dennett, né, o Daniel Dennett, que é um filósofo, de certa forma, controvertido, muito respeitado, mas também com posições radicais, uma das ideias mais frutíferas dele é explorar a noção de postura intencional, ou seja, reconhecer que a gente, o ser humano, tem uma tendência a projetar nas coisas intenções. Então a gente vê um ratinho, a gente fala, o ratinho quer comer o queijo. Será que realmente o ratinho tem desejo, tem vontade, tem intenções? Bem, talvez o ratinho tenha, né? Mas e aí quando a gente faz isso para coisas inanimadas, né? E aí, o Dennett, na postura cética dele, ele meio que questiona isso, fala que a gente não tem bases racionais para dizer que o ratinho tem intenções, mas é uma característica psicológica do ser humano projetar intenções nas coisas. Então, quando a gente olha, né, para uma proteína agindo de uma maneira complexa, como a gente vai ver hoje, nossa
o nosso impulso, a nossa postura intencional é projetar intenções e metaforicamente, representar aquilo como sendo uma tomada de decisão. Então é isso que está acontecendo, né? Então, não temos muito mais o que explorar sobre essa questão. Então vamos finalmente dar uma olhada nesse exemplo que a Vesciência apresentou, que é a proteína P53. O 53 refere-se ao peso molecular, que na cromatografia, né, aparentemente ele tinha inicialmente, depois viu-se que o peso dele não era esse, não era 53.000 Daltons, mas era menos, mas aí o nome pegou. Então, usando a linguagem de células, né, o nível microscópico, né, não nanoscópico, que é o nível das proteínas, mas o nível das células, vou ler aqui, né, diante de um dano provocado em seu DNA, por exemplo, por radiação ultravioleta, uma célula pode seguir 3 caminhos, entre outros. Ou ela se desenvolve de modo mais devagar, para dar tempo de reparos serem realizados no DNA, ou ela para de crescer permanentemente, deixando de se dividir, chamada senescência. Ela continua, vamos dizer, viva, mas ela não se reproduz mais. Ou ela morre por apoptose. E suas partes são fagocitadas. Então, para quem não conhece, algo que acontece nas células. Não é necrose, é uma morte em que tudo é limpo, assim. A célula acaba desaparecendo e o corpo não tem que lidar com os restos da necrose. Então, esse é o exemplo de uma tomada de decisão, né? O que a ciência veio a concluir na década de 90 é que a molécula central nesse processo de decisão, entre aspas, é essa tal de P53. Ela também é chamada TP53, é o termo mais usado hoje em dia, que o que é mesmo? Não sei o que, tumor, não sei o que de tumor, repressor de tumor, não, enfim, esqueci o que é TP. Mas, assim, um termo que eu encontrei que o pessoal usa para não falar em tomada de decisão é ação do interruptor transcricional. Então, interruptor no sentido de switch, de uma coisa que liga e desliga, né? É uma maneira de tentar falar disso sem projetar uma humanidade, né? Enfim, então o meu problema é como explicar essa tomada de decisão e isso é feito geralmente num contexto mecanicista. Vamos ver um pouquinho disso. Então a proteína P53, ela forma um tetrâmero, que seriam essas 4 unidades interligadas aqui ao DNA. Então ele se liga ao DNA e é lá que ele atua. Ele lê o código genético em diferentes pontos e se houver algum dano, ele atua corrigindo esse dano, mas para fazer isso aí ele precisa fazer com que os processos da célula fiquem mais lentos para dar tempo da correção acontecer antes da eventual duplicação, reprodução da célula. Se o dano for muito grave, aí, por processos também a serem esclarecidos, ele meio que fala, não, essa célula aqui não tem jeito, ela vai parar então de se reproduzir. Então ela vai atuar em certos genes que regulam essa reprodução para eles pararem de agir, né? Então o P53 ele age em vários pontos do DNA e consegue controlar, né, a expressão desses genes relevantes e, por fim, ele pode também programar a morte dessa célula por apoptose. Aqui, onde que está esse gene? Bem, tem o gene, né? Então tem a proteína P53 e tem o gene, que geralmente o pessoal põe em itálico para diferenciar.
Então, no cariótipo, o gene está ali no 17, está ali naquela regiãozinha ali, né? Só para a gente saber que ele está ali num lugarzinho bem definido. E o lance importante do P53, que deu a fama dele, é que ele está ligado intimamente ao câncer. E vários avanços de cura em relação ao câncer ocorreram após se perceber, né, o papel que o P53 tem. A questão é que o P53, quando ele muta, quando ele tem mutação e para de funcionar normalmente, aí a célula perde essa capacidade de se autocorrigir e aí vem o câncer. Agora, tem dois alelos dos genes e geralmente tem que acontecer isso nos dois alelos, esse defeito, para a célula. Então, geralmente você pode, mesmo que você tenha um alelo que recebe uma mutação e o P53 agora se modifica e já não exerce a sua função, isso já não gera câncer, mas se acontecer nos dois, aí vários tipos de câncer se seguem. Então, estima-se que mais de 50% dos cânceres humanos são devidos a mutações ou malformações do P53. E aí um fato curioso, não sei se é relevante isso, mas enfim, elefantes aparentemente têm 20 genes desse tipo P53 e aparentemente raramente têm câncer, né? Só um indicativo aí de como o P53 é importante. Bem, em biologia e em filosofia da biologia, a noção de função é central. A gente atribui funções para diferentes. E função é um termo também mais neutro. Eu não estou dizendo que a molécula tem uma intenção. Ela tem uma intenção, não, ela tem uma função. Então é uma maneira mais aceitável de se referir a isso. E basicamente o que é uma função? É você imaginar o que acontece se aquela parte do corpo for omitida, né? Se o coração deixar de existir, o que vai acontecer com a pessoa? O sangue não vai circular, ela vai morrer. Então a função do coração é fazer o sangue circular, né? Então, os experimentos, inclusive há experimentos que tiram o gene knockdown lá dos ratinhos para ver o que acontece. Então, com isso você estabelece qual é a função. E a função principal é ser um fator de transcrição induzido por o estresse é um fator externo, que pode ser radiação ultravioleta, pode ser um produto químico e outros mais. Então, a proteína P53 é um fator de transcrição, que ele é induzido por esse estresse. Então, sem o estresse, os níveis de P53 são bem baixos. Mas quando esse estresse surge para a célula, aí aumenta-se a quantidade de proteína P53 na célula, e isso pode promover o adiamento do ciclo celular, a apoptose ou a senescência. Então essa seria a função. A função seria ser um guardião, né, do genoma. Posteriormente, nas décadas seguintes, foram se descobrindo, e continua se acontecendo isso, novas funções. Então, um outro item aqui, entre essas novas funções tem regulação de caminhos metabólicos e de citocinas que são necessárias para a implantação do embrião. E tem outros também, outras funções, e claro que aí é um problema para os filósofos da biologia. Oi. Tem os dois, né? O gene P53, a partir dele gera-se, né, uma proteína que também é chamada P53. Então tem essa confusão. Mas às vezes, ali eu coloquei proteína P53, então é a proteína. E quando tem um gene, eu falo gene, e aí os autores, eu percebi, usam para o gene, eles colocam em itálico, para diferenciar. Bem, ela foi eleita a molécula do ano, né? Acho que ninguém aqui conseguiu esse feito. Ela venceu umas outras moléculas muito legais. Então, realmente, quando ela surgiu, ela foi E ela é, né, famosamente chamada de guardiã do genoma. E essa época, 92, 93, é quando ela explodiu, então já tem bastante tempo que ela está por aí, né?
E tem esse livro que eu li, que eu comprei e li, baratinho, que é uma jornalista, historiadora da ciência, assim, amadora, que faz um trabalho legal de contar, ela entrevista todo mundo. E uma coisa que me chamou a atenção no capítulo 17 é o Brasil entra nessa história através do que ela chama de conexão tropeiro. Aí, no caso, tem a ver com a síndrome de Li-Fraumeni, que são casos em que essa mutação do P53 está na linhagem germinativa. De tal maneira que a pessoa que nasce com essa condição, todas as células do seu corpo têm uma cópia, tem um alelo do gene mutado, ou seja, que não funciona. Então, basta, por alguma razão, você pegar um estresse qualquer, radiação ultravioleta, alguma coisa química, alguma mutação aleatória, no outro alelo aqui, que aí essa célula vai perder a capacidade de se autorregenerar e a pessoa vai ter câncer. Então, são pessoas que têm câncer desde criança, dos mais variados tipos. E descobriu-se que no Brasil há uma linhagem, a hipótese é que foi um tropeiro no século XVII que carregava mantimentos de São Paulo para o sul, fazia essa caminhada passando por Santa Catarina, e claro, os viajantes tinham namoradas em tudo quanto é lugar, e ele foi passando essa síndrome para os filhos, em todos esses lugares. E aí a Maria Isabel Achatz, que é uma brasileira aqui de São Paulo, do AC Camargo, Hospital de Câncer, ela foi apresentar um pôster, ela resolveu fazer um pôster num evento na França, como muitos de nós às vezes ficam pensando, será que vale a pena um pôster na Europa? E aí foi suficiente para o Pierre Hanot perceber que ali tinha algo importante, e aí descobriram que se tratava desse problema da molécula P53. E a Patrícia Ashton Prola é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul também que colaborou nessas pesquisas aí. Bem, faltam 5 minutos, que incrível. Bem, eu ia falar um pouquinho sobre como que age, mas vamos passar adiante. Eu queria passar um filminho para vocês. Só que em vez de passar o filme, eu vou só descrever as etapas principais, só para vocês terem, acho que a ideia é mostrar a complexidade ou a complicação do que está acontecendo aqui. Então, esse aqui é um filminho que dá para baixar na internet, é fácil. E aqui nós temos o DNA enrolado em torno dessas proteínas histonas, O DNA então fica assim na cromatina. E aí cada gene tem uma região chamada promotor, que está em azul aí. E nessa região em azul você tem o promotor tem várias, várias bases aqui, e tem uma sequência específica que é onde o P53 se acopla, se liga. E aí você tem a RNA polimerase, que é importante para fazer a transcrição, mas vamos... E aqui em amarelo e laranja tem a representação do P53. Aqui é a mesma molécula, agora as quatro moléculas que formam o tetrâmetro estão em cores diferentes. Essas são as regiões que se ligam ao DNA, E aí, no filme, a gente vê a ação dessa proteína em amarelo se ligando àquele elemento de resposta em vermelho ali. E aí, a ligação é feita e os braços, etc., aquelas outras partes, começam a se intrincar. Vamos lembrar que a gente está num meio muito especial, é um meio em que o movimento browniano é que rege o movimento das coisas, E tudo é aleatório, mas a proteína vai se chocando com tudo quanto é coisa, e quando ela se choca numa outra proteína em que há um encaixe eletrostático, etc., aí ocorre a ação da proteína. E aí tem outras moléculas
outras proteínas que também são envolvidas. E aí tem toda uma história complicada de dobrar o DNA para acessar diferentes sítios do gene. Então é uma complicação, que eu queria mostrar mais a complicação, como essas coisas são complicadas, né? E aí o RNA polimerase entra aí também, participa da coisa, e dessa maneira o P53 atua, né? Bem, aquilo ali é um slide perdido. Aqui é só a recapitulação das 3 funções da P53. E para finalizar, eu só vou mostrar assim, rapidamente, alguns diagramas que tentam capturar o mecanismo, né? Então a palavra mecanismo, a filosofia da biologia hoje em dia explora muito esse termo no contexto da biologia molecular, porque você tem mecanismos dentro de mecanismos em escalas diferentes, né? E aí a questão é qual é a relação entre essas escalas. Aqui a gente vê as 3 ou 4 opções aí, causais, e aqui isso aqui são proteínas que são geradas, né? Então esse mundo é um mundo em que as proteínas geram cadeias causais com outras proteínas. E aqui eu só estou mencionando a presença de uma outra proteína MDM2 que tem um papel de retroalimentação negativa com P53. Então, quando chega estresse, é o MDM2 que para de reprimir, né, de inibir a produção de P53, e a produção de P53, então, aumenta, né, para servir aquela função mencionada. Mas o P53 tem também, o pessoal descobriu, é ele que gera, que promove a expressão desse gene, que faz com que esse gene gere as proteínas correspondentes. Então, quando ele faz isso, o número de MDM2 aumenta e ele vai inibir o P53. Então, MDM2 e P53 têm um ciclo de retroalimentação, e isso é algo muito importante em qualquer sistema de controle, né? Você vê um ciclo de feedback negativo, você sabe que ali tem algo importante em termos de regulação, né, de controle. E claro que isso tem vários níveis, mas aqui ele aparece aqui para nós. Enfim, então concluindo finalmente, não tem muita conclusão, na verdade. Então, assim, não parece adequado dizer que uma proteína toma uma decisão. Por quê? Porque você tem ali vários caminhos causais complexos, um mecanicismo complicado, e ali, de alguma maneira, esse efeito vai ocorrendo. O problema é que eu não pude encontrar na literatura uma resposta para essa questão. Exatamente como que se dá essa bifurcação, trifurcação, né? Como que a molécula P53 participa, o que faz a célula ir numa direção ou em outra, né? Exatamente qual é o ponto, né? Então, tem algumas especulações, eu tenho a impressão que isso ainda não está experimentalmente comprovado, assim, exatamente qual é o mecanismo. Mas eu também não tive tempo, né, e nem conhecimento para adentrar essa literatura. Um fator importante é o grau de dano do DNA. Se o grau de dano for baixo ou for alto, isso vai participar dessa bifurcação. E também o acaso deve, com certeza a gente já sabe disso, o acaso com as flutuações térmicas também vai desempenhar um papel em cada caso individual. Mas os outros passos desse mecanismo eu vou ficar devendo para vocês. Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, João. A gente tem 10 minutos para perguntas. Não sei como vai fazer em relação ao microfone com as perguntas. Perguntas. Sérgio, eu vi uma mão? Eu sou muito curioso, então quando ninguém tem pergunta, eu acabo fazendo uma. Mas é o seguinte, com relação a essa questão de imaginar, né, que são
a decisão seria um switch, um switch master e tudo mais, a gente tende a pensar, né, nos mecanismos moleculares como alguma coisa que é semelhante ao circuito, por exemplo, de um computador, que você teria essas coisas, mas, na verdade, assim, quer dizer, o que acontece é que dificilmente é assim, né, que seria alguma coisa semelhante àquilo que é desenhado por um engenheiro, né? Porque o mecanismo que aparece essas coisas é da evolução. Então, eu não queria usar o termo caixa preta, né, para não entrar naquela coisa, né? Mas assim, funciona como uma coisa que não tem importância como é organizado. Se está funcionando, sobrevive; se não está funcionando, não sobrevive. Então, às vezes, é muito difícil a gente chegar e estabelecer essas propriedades para esses mecanismos moleculares, né? Porque eles apareceram. Pode ser uma coisa extremamente complexa, que não funciona como tudo ou nada, pode ser uma coisa que depende de graus, né? Então, é assim como eu vejo, né, essas coisas. Não sei se faz muito sentido, né? Uma coisa que, assim, quando a gente pensa em uma trifurcação, o primeiro princípio é que essa trifurcação, na verdade, ela deve ser decomposta em bifurcações. Quer dizer, não é que o P53, de repente, decide se vai numa direção, numa outra ou na outra. Tem o primeiro passo em que um switch é ligado para... E depois vai ter outro passo. Então, eu estava atrás desse mecanismo mais detalhado, que é mais intuitivo. Agora, a tua questão... Quer dizer, certamente a seleção natural, né, está aí, mais para frente na discussão filosófica a gente volta a falar sobre isso, né? Mas... E certamente pode acontecer diferentes mecanismos. Para cada célula, pode ser que o caminho causal seja diferente, mas a intuição reducionista, e agora a gente está tocando nesse ponto, é de que existe um caminho causal para cada célula em que o P53 atua. Existe um caminho causal bem definido que leva a célula a seguir um caminho ou outro. E isso é chamado de hipótese reducionista porque é algo que talvez a gente nunca consiga comprovar no caso de uma célula individual. Então, o reducionista ele geralmente projeta no mundo um ideal de causalidade, né, de completude, tudo tem causa, tudo tem efeito. E o que pode ser criticado também em abordagens emergentistas vão falar, não, esse tipo de raciocínio não tem sentido na biologia, e aí seria uma abordagem anti-reducionista, né? Eu não sei se você está indo nessa direção ou só comentando que o fator causal por trás disso não é um engenheiro, né, planejando, mas é a natureza, assim, o que rolar, rolou. Se sobreviveu, sobreviveu. Se não sobreviveu, é perdido, né? Minha posição com relação às abordagens reducionistas e holistas, né, é que as duas se integram, né? Quer dizer, existem dois caminhos, eles não são mutuamente exclusivos. Eu acho que tem as duas coisas. Assim, no caso específico da P53, como é um fator de transcrição, a proteína se liga em um monte de lugares do genoma, não sei, são centenas, se eu não me engano. Então, e como você tem variação, né, entre os indivíduos, pode acontecer que alguns sejam mais sensíveis a uma situação e outras, por isso que você teria tendências a mais ter tumores ou senescência, né? Então, eu penso dessa forma. Eu acho razoável, mas, assim, concordo, mas depois a gente discute a questão do holismo e do reducionismo, se dá para... que me parece que são posições opostas, né? Não, acho que dá para conciliar, sim, de um certo sentido, mas aí tem que deixar claro como conciliar, porque eu acho que elas são uma negação da outra, né? Mas depois a gente vê isso. A gente tem mais uma pergunta. Lucas, por favor. Bom dia, professor. Obrigado pela palestra. No finalzinho, no último slide, você colocou que no processo de tomada de decisões da P53 entram dois fatores, né? Que é o grau de dano do DNA, o grau de dano do DNA e possivelmente o acaso, flutuações térmicas. Quais seriam outros possíveis mecanismos que estariam envolvidos aí, além do grau de dano do DNA e o acaso? Eu imaginei talvez informação, se essa célula tem alguma informação que processa ali, mas além desses dois fatores, quais seriam outros possíveis? Eu não sei, a resposta eu gostaria de estudar mais e poder dizer o que os biólogos falam, mas indo na direção, né, apontada ali, eu acho que
podem ter variações na presença de outras proteínas, quer dizer, tem outras proteínas que estão desempenhando papéis aí. E qualquer variação na quantidade das proteínas pode alterar, eu imagino, né? Mas eu não sei responder, só estou chutando. O papel da informação teria algum? Bem, a informação é um conceito que a gente aplica e a gente pode aplicar o tempo todo, né? O DNA pode ser visto como uma coisa que tem informação e então acho que dá para fazer essa análise, sim. Mas eu acho que quer dizer, quando eu coloquei a questão aqui, eu queria umas respostas dizendo é isso, é isso, é isso. Agora, a gente pode usar a informação que também nos ajuda a falar sobre essas coisas, né? Mas eu acho que a informação é um nível de discurso, é uma maneira de abordar então eu diria isso. A gente tem mais 2 perguntas, eu vou pedir, e pouco tempo, mas assim, dá. Vou pedir para eles fazerem as perguntas em bloco. Eduardo? Bom dia, Oswaldo. Em uma discussão como essa, não cabe antes discutir linguagem? Como se usa verbos intencionais em relação a estruturas, digamos, que não têm intencionalidade? Ou melhor, dizendo de outro modo, que nós não temos, ou temos muito raros verbos temos raros verbos que definem agentes difusos. Não cabe discutir isso antes para evitar um bolão de problemas? Como você usa tomada, decisão, escolha, etc. E a segunda observação rápida, essa é complicada, enfim, você falou acerca de decisões e de populações de neurônios. Analogamente, talvez aconteça aqui também. Emergência não entra em questão aí? Emergence. Essa é encrenca grande, eu sei, mas... Não, a emergência... Bem, só responder rapidinho. A emergência, eu acho que eu tomo como sinônimo aqui no nosso contexto do holismo mencionado. E sim, a ideia é que essa é uma questão que está presente o tempo todo. E há uma oposição entre reducionismo e emergência a ser esclarecida. E sobre a questão da linguagem, eu tenho a impressão seguinte, a gente consegue usar a nossa linguagem limitada de maneira satisfatória, é só a gente dizer que a gente está usando ela de maneira metafórica, mas eu não sei se é isso que você sugeriu. Eu concordo que seria interessante alguém trabalhar numa reforma da linguagem para aplicações científicas de maneira menos antropomórfica. Mas, por outro lado, tem a questão também da semiótica, que a Mari vai tratar, que vai tocar um pouco na questão da linguagem também e da informação. Então. Oswaldo, eu fico pensando, o modo como eu vejo na biologia é que tudo existe numa multiplicidade muito grande. O número de moléculas de P53 numa célula deve ser milhares. E eu fui desenvolvendo ao longo de estudar biologia que a maioria dessas coisas pode ser resolvida com esse jogo de grandes números. Muitas opções são geradas, você mesmo falou, alguma pode dar certo, outras não, e nunca se desperdiça nenhuma das possibilidades. Todas as possibilidades continuam persistindo. Você nunca acaba com ela, ou está sempre sendo gerada de novo nesse jogo de grandes números. E aí a gente vai falar em tomada de decisão, e eu imagino que a decisão é parte de uma resposta posterior. Aquela que deu certo, a gente falou, a decisão foi tomada lá. Mas às vezes não foi tomada coisa nenhuma, a gente é que acha que tomou. Eu acho que isso se aplica bem, mas vamos dizer, uma crítica talvez a uma abordagem de algum tipo de reducionismo, né? Mas eu acho que no tomar de decisão, realmente, a gente não tem como concluir o que aconteceu, né? A gente só pode fazer uma análise estatística e tal. Mas no caso, vamos dizer, de uma pessoa que pega um câncer, aí sim tem um evento nanoscópico, bem definido, que foi a causa, né? E é por isso que acho que a discussão sobre reducionismo na biologia molecular, ela está tão presente, porque, de alguma maneira, a nossa vida macroscópica aqui, ela sofre influência de eventos nanoscópicos. E isso que
Não que tudo seja redutível, né, a isso, mas o fato é que a gente, né, sofre os efeitos de eventos nanoscópicos, né? Mas não no caso de tomar decisão, mas nesses casos mais patológicos a gente pode localizar. Bem, não sei se isso... Obrigada. Obrigado.